Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhe esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende ela uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante. Ali esbanjou numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam, e então caiu em si e disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu dali e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou, cobriu-o de beijos. E o filho então disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais novo estava no campo e, ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas a ele um novilho gordo. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas é preciso festejar-nos e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Vou agora levantar-me, volto à casa de meu pai. Vamos repetir? Vou agora levantar-me, volto à casa de meu pai. Meus queridos irmãos e irmãs, muito mais do que belas histórias para se ouvir ou se contar, as parábolas de Jesus são caminhos seguros para descobrir que forma Deus enxerga a humanidade e que caminhos Deus inspira para elas. Portanto, a partir de cada parábola presente no Evangelho, Deus revela uma forma de enxergar o mistério da humanidade e o desejo, e manifestar a ela o desejo mais pleno do coração do Pai através de Jesus Cristo. Este longo capítulo 15 que nós acabamos de ouvir de São Lucas é chamado a parábola das parábolas. Capítulo 15 de São Lucas é conhecido como o grande capítulo da misericórdia, onde Deus revela toda a extensão do seu amor e de como o projeto de salvação dos homens está no centro da pregação de Jesus Cristo. Esta é a grande novidade que Jesus vem apresentar ao mundo. O Pai se preocupa com você. O Pai deseja a sua salvação. O Pai realiza tudo para que aquele que está perdido possa voltar para casa. Aquele que escapou da sua mão possa retornar à sua segurança. Aquele que não compreendeu o caminho, volte para junto dele. Assim, meus irmãos e irmãs, nós escutamos essas três parábolas que falam, sobretudo, deste contentamento de que Deus e o céu têm sobre alguém que se converte, mas também os passos pelo qual a nossa vida deve seguir, sobretudo quando se ver longe da misericórdia do Senhor e o quanto nós devemos procurá-la. Nas duas pequenas parábolas que Jesus conta, a iniciativa da busca é de quem perde, do pastor da ovelha, da mulher que perde a moeda e sai a procurar. E vai em todos os cantos, varre toda a casa, procura em todos os campos a ovelha e a moeda perdida. E não se cansa enquanto não realiza de volta a alegria de ter consigo aquilo que para ele é dom, aquilo que para ela é importante. Já a terceira parábola, conhecida como parábola do filho pródigo, mas gosto muito mais de chamar de parábola do Pai misericordioso, porque recai sempre sobre a figura do Pai, a narrativa e a construção desta parábola. Nós vemos um Deus que espera, um pai que espera o filho tomar a consciência de voltar para casa. Porque em cada um dos filhos de Deus, cada um de nós, tem impregnado na nossa vida, no profundo da nossa existência, o reconhecimento e a certeza de que nós já vivemos uma vida muito melhor do que o pecado nos pode oferecer. Que nós temos junto de nosso Pai uma vida que nós, por iniciativa, muitas vezes, de nossa liberdade, ousamos perder e que precisa ser recuperada. E esta justamente é a segunda parte
daquilo que a gente compreende como o processo de conversão. Deus busca quem está perdido, mas também quem está perdido precisa fazer o caminho de volta para também deixar ser encontrado, porque Deus não força a nossa liberdade. Quando Deus criou a humanidade e quando a chamou para si, porque são dois processos, se nós pegamos todo o Pentateuco, sobretudo o livro do Gênesis, quando os autores sagrados narram esta história da criação, Deus cria, mas não priva a liberdade. E depois do homem criado, o homem decide como viver diante de Deus. Mas depois Deus chama estes mesmos homens para si, desejosos de viver com eles uma vida de comunhão. Mas mesmo assim, os homens, por iniciativa própria, vão tomando caminhos diferentes para longe de Deus. É isso que nós vemos no livro do Êxodo. Ou seja, da partida, vão para longe. E Deus continua através dos profetas, dizendo: olha, vai lá, o povo se corrompeu de novo. O povo que eu mostrei a minha glória já está lá diante de novo de um bezerro de ouro, fundido de metal, esquecendo-se daquilo que de fato já viveram comigo. E aí Deus vai enviando os profetas, vai fazendo com que o povo tome a consciência, vai reavivando através da pregação da palavra aquele sentimento que está lá dentro de cada um de nós, que é a saudade de casa, a saudade da comunhão com Deus, a saudade da vida feliz, que muitas vezes não valorizada, nós a jogamos fora. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, por vergonha temos dificuldade de retomá-la. É por isso que o Salmo 50, hoje, coloca este refrão, que para mim é o refrão que sintetiza todo o mistério da reconciliação com Deus. Vou agora levantar-me, volto à casa de meu Pai. Quando nós nos aproximamos do sacramento da confissão, que é justamente o oásis da misericórdia de Deus na nossa vida, é justamente esta decisão que nos faz sair da nossa indiferença, buscar o caminho de Deus, confiar neste instrumento de misericórdia que passa pela vida do padre, pelo ministério sacerdotal, mas que tem uma finalidade: chegar de novo com a nossa vida junto a Deus, chegar de novo com a vida junto a Deus. É bonito quando nós conseguimos romper esta barreira de indiferença, e é bonito também quando nós, confiando na misericórdia do Senhor, sabemos que vamos ser acolhidos. E neste acolhimento, nós não voltamos a uma realidade menor daquela que nós saímos. Nós voltamos para a condição pela qual Deus verdadeiramente nos criou. A construção das parábolas que foram apresentadas no capítulo 15 de São Lucas nos dão esta ideia. A ovelha volta ao rebanho, a moeda volta à dona, o filho volta ao pai. E esta realidade aparece um ato de confissão, de contrição muito bonito em dois tempos. Eu sempre, quando reflito este evangelho do capítulo 15, eu gosto de recordar. Quando o filho toma consciência de que está longe do pai e precisa voltar para casa, ele se propõe a um estilo de vida. Ele diz: Senhor, pequei contra Deus e contra ti, meu pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso é verdade. O pecado nos
designifica, ele nos tira a dignidade. Nós não temos mais essa condição. E ele diz: vou dizer ao meu pai, trata-me como um empregado. Mas ele é surpreendido pela atitude do pai. Primeiro, um pai que está à sua espera, nunca desistiu de olhar para o caminho. Segundo, um pai que corre ao seu encontro e não se preocupa de como ele veio ou de como ele está e o cobre de beijo. Um pai que escuta a confissão. Ele escuta: pequei contra Deus e contra ti, e já não sou considerado ser chamado teu filho. Mas não deixa que o filho lhe peça uma dignidade menor do que a que ele tinha. Quando o filho ia completar o pedido, ele começa uma série de sinais que reconstituem a vida do filho. Traga túnica, traga anel, traga sandália, mate um novilho, dê a ele a dignidade que ele tinha. Mas, muitas vezes, mesmo a festa constituída da volta, ainda nos encontramos com a indiferença daqueles que desejam viver uma vida, mas não têm coragem, ou até mesmo que não compreendem a misericórdia, que é o desencanto do filho mais velho, que vai dizer: eu sempre estive aqui, tu nunca me deste, tu nunca fizeste, e joga na condição do pai uma realidade muito mais cruel do que o afastamento. É a realidade de tantos que até hoje estão na igreja, desejam ser justos e bons, mas só para serem reconhecidos. E até mesmo nunca experimentaram com profundidade o que significa ser um resgatado, o que significa ser uma pessoa alcançada por Deus, o que significa poder de novo sentar onde estão, na casa do Pai. Eu estou na casa do meu Pai. Eu decidi voltar. Eu decidi estar aqui porque reconheço que na casa de meu Pai, na saudade do meu céu, eu serei feliz. É por isso que dificilmente quem experimenta, meu irmão, uma vida longe de Deus, quando a recupera, se permite perder. Porque experimenta os caminhos longe do Senhor e sabe que não é seguro viver ali. Sabe que a dignidade que o mundo e a liberdade oferece escraviza. Somente na casa daquele que nos conhece profundamente, nós podemos viver plenamente a sua liberdade. Assim, muito mais, repito, de que uma bela história, a parábola é um caminho de vida, da qual nós temos ali um olhar de Deus sobre nós, uma atitude nossa para com Deus e uma certeza de um caminho que precisa ser percorrido para se encontrar novamente com a realidade do reino que é presente no meio de nós. A palavra de Deus constantemente proclamada na igreja continua a fazer este apelo ao mundo, continua a realizar esta obra de salvação. Nós, desejosos de vivê-la, decidimos voltar à casa do Pai e aqui viver. Amém.